Eu sou a Jaque, eu sou farmacêutica e aluna da doutora Camila Scremin já faz 2 anos. Bem, quando eu comecei a fazer a minha pós, eu vi que o conteúdo ali abordado ia ser bem aquém do que eu precisava, né, aprender. Então eu comecei a ir atrás de professores e apareceu a doutora Camila para mim no Instagram e foi um achado, foi a melhor coisa da minha vida, foi aparecer ela, porque esse método que a doutora Camila usa, anatomia, análise facial, escolha do produto e técnica, é perfeito, porque sem esses 4 itens juntos, a gente não consegue entregar um bom trabalho. É um curso muito completo. Ele abrange desde aqueles que estão iniciando a sua caminhada na ROF, quanto aqueles que precisam saber um pouco mais de técnicas avançadas para aprimorar realmente o conhecimento. A doutora Camila, ela explica tudo sem segredos. Parece que ela está ali do teu lado, pegando na sua mão, ensinando a técnica, e isso é muito importante para a gente, né? Outro diferencial muito importante que a gente quase não vê nos cursos por aí é o embasamento científico. Ela tem toda uma preocupação com tudo aquilo que é ensinado no curso ser embasado cientificamente, por meio de artigos científicos, papers, enfim, isso vai fazer todo o diferencial no seu aprendizado. E me conta, você achava que você ia ter dificuldade para aprender online? Achei, mas me surpreendeu. Eu achei que vou fazer. Eu já sei, né? Porque se eu fosse para fazer de primeira, eu não faria. Mas eu já indiquei para outras pessoas, dizendo, a pessoa, não sei fazer nada. Mas com ela você aprende, porque ela manda um vídeo, ela explica, ela quase que pega pela sua mão online. Com certeza, a minha dificuldade maior estava relacionada aos procedimentos injetáveis, toxina botulínica, preenchidores, os bioestimuladores. E a plataforma veio para me ajudar a organizar os meus estudos. Assistindo às aulas todas concatenadas e ver a Camila realizando os procedimentos, tirou toda a minha insegurança. Bom, antes de fazer o curso, eu me sentia um pouco insegura na aplicação, tanto na aplicação, quanto também na possibilidade de ter algum problema, de ter alguma intercorrência, né? E poder gerar algum prejuízo não só para o paciente, mas também para mim, como cirurgiã dentista, na minha carreira. Hoje eu já fico muito mais tranquila para fazer uma aplicação mais segura de toxina botulínica. Eu já tinha feito um curso anterior que ele era presencial, né? Então, eu acho que esse curso online, para mim, valeu mais do que o presencial que eu fiz com técnica. Eu sei que nesses cursos de especialização depois, é muito aluno em cima do professor. Então, você fica, às vezes, sem conseguir pegar, né, os detalhes da coisa. E quando você faz online, é praticamente um trabalho personalizado, é você ali, né, junto com o professor, então você diz passo a passo daquilo que eu preciso aprender, eu vejo você aplicar, né, eu consigo escrever, parar, voltar, o vídeo várias vezes quando eu quiser, e ver várias vezes também, minhas anotações ficam precisas. Então você começou a atender depois do curso. Depois do curso. E antes do meu curso, você já fazia alguma coisa de harmonização? Não. Eu comecei a fazer depois do seu curso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à aula 97 do Harmonizando, hoje, em pleno feriado. Estamos aqui para tirar de vez por todas as suas dúvidas sobre reconstituição da toxina botulínica e sobre a equivalência entre as marcas comerciais. Eu sei que você tem dúvidas sobre isso porque é um assunto muito recorrente que você me pergunta sempre. Tanto que para isso a gente já tem a calculadora da toxina botulínica lá dentro da comunidade Expert em ROF. E logo aí em maio, provavelmente ela vai virar um aplicativo de celular, já está em fase de testes, em fase beta, onde você clica e vai ter toda essa continha pronta para você. Mas não basta você saber mexer no aplicativo, você tem que entender por que você está fazendo aquilo, você tem que entender como isso funciona. Um Expert ROF não faz aplicações, receita de bolo, copia e cola, não faz fórmulas prontas. Ele entende porque ele está fazendo isso, ok?
Antes de mais nada, aqueles recados clássicos de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho do YouTube, porque quando tiver aula nova, o YouTube vai te avisar, a Camila está ao vivo. E curta o vídeo e já manda para um amiguinho que tem dificuldade para fazer reconstituição de toxina botulínica ou que fica teimando com você de que se colocar mais soro vai dar mais certo, tá bom? Hoje, de uma vez por todas, nós vamos quebrar esta conversa aí. Além disso, não esqueça de ir lá no meu Instagram, @doutoracamilascremin, e também me seguir se você não está me seguindo e acompanhar lá os conteúdos que são diferentes aqui do YouTube, tá bom? Então, bora para o nosso conteúdo da aula 97? Bom, então, pessoal, para a gente pensar na reconstituição da toxina botulínica, antes de mais nada, a gente precisa entender sobre o que é a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, ela é um medicamento biológico. Por quê? Porque ela é um pedacinho extraído de uma bactéria, da bactéria Clostridium botulinum. E existem vários tipos de sorologia, né, dessa extração de bactéria. A, B, C, D, E, F, G, H. Aqui no Brasil, a gente só tem autorização para usar a toxina botulínica do tipo A, tá? Nos Estados Unidos e na Europa tem autorização para usar tipo B também, mas aqui no Brasil não tem. Então, a gente vai falar hoje sobre a reconstituição da toxina botulínica do tipo A. E para entender como são as reconstituições de diferentes marcas, como eu disse, a gente tem que entender o que é a toxina botulínica e como ela é um medicamento biológico proveniente de uma bactéria, a gente diz que ela não tem intercambialidade, essa palavra é difícil, intercambialidade entre as marcas comerciais. O que isso quer dizer? Eu tenho uma fábrica de toxina botulínica. Lá na minha fábrica, eu tenho um caldo de bactérias de Clostridium botulinum e eu extraio desse caldo de bactérias pequenos pedacinhos que eu vou purificar, eu vou processar, eu vou filtrar e vou trazer numa embalagem de toxina botulínica. Já a Cida, minha auxiliar que está aqui perto de mim, ela tem outra fábrica de toxina botulínica, ela tem outro caldo de bactérias Clostridium botulinum lá, e ela tem a metodologia dela para extrair essa bactéria, para filtrar, para purificar, para fazer do jeito dela. Ela vai embalar e vai trazer como uma toxina botulínica do tipo A, tá? E assim por diante. Você aí do outro lado pode ter a sua fábrica, a mesma historinha. Então, como são diferentes processos de extração dessa bactéria, dessa toxina, como são diferentes caldos de bactéria da mesma família, mas diferentes caldos, a gente fala que são produtos diferentes, porque realmente a gente não pode afirmar que eles são 100% iguais. Até porque as patentes dessas extrações, dessas filtragens, dessas purificações são fechadas pela indústria, então não são exatamente iguais. Então, todas as marcas de toxina botulínica, elas são efetivas, mas elas não são intercambiáveis em relação a doses. Mas como é que a gente faz então na nossa prática clínica? Existe um comparativo entre resultados clínicos. Então, quanto que uma unidade de toxina determinada A vai fazer no paciente para ser equivalente àquela unidade de outra toxina, outra marca determinada A, tá? Então, sempre vai haver essa comparação de resultados clínicos. Para isso, eu trouxe aqui para vocês as 3 principais marcas comerciais hoje no mundo, tá? Que são o Xeomin, o Xeomin, que é da Merz, que é um laboratório alemão, tá? O Botox, da Allergan AbbVie, que é o mais famoso, o mais conhecido, o primeiro que existe, que é da Allergan AbbVie, um laboratório americano. E o Dysport, que é da Ipsen Galderma, um laboratório da Grã-Bretanha,
também é um dos mais antigos e um segundo mais conhecido, tá? Essas 3 marcas são as marcas que a gente tem maior relevância científica, maiores estudos científicos, são as marcas que são mais estudadas, mais detalhadas, e são as marcas que são liberadas no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem outras marcas comerciais, Botulim, Botulift, Nabota, Prosigni, mas eles todos têm um comportamento semelhante ao Botox, tá? Então a gente fala que eles são Botox-like, ok? E aí, ainda nos Estados Unidos, nós temos a liberação, por exemplo, lá do Nabota, com outro nome, que é Javot, lá, um nome francês, Daxxify, que é uma toxina que a gente não tem liberação aqui no Brasil ainda, mas estamos tentando, né? São essas 2 que tem nos Estados Unidos a mais, e a Myoblock, que é a toxina botulínica tipo B, tá? Então, eu trouxe essas toxinas para vocês porque é a que vocês mais têm dúvidas de reconstituição. E antes da gente entender a reconstituição delas, a gente precisa entender também mais um pedacinho de como a toxina botulínica funciona. A toxina botulínica, ela é formada por 2 moléculas de pesos moleculares diferentes. Uma molécula de baixo peso molecular, uma molécula de alto peso molecular, unidas por uma ponte de sulfeto, tá? Então, pensa uma bolinha, uma ponte e uma bolona. Tá? Exatamente essa estrutura da toxina botulínica, tá? E aí, quando essa estrutura entra no organismo em temperatura fisiológica, ou seja, entre 35 e 36 graus, que é a temperatura do ser humano, em pH fisiológico, ela se dissocia, ela se solta, tá? Essa ponte entre essas 2 moléculas, ela se quebra. E a molécula grande, de alto peso molecular, ela vai lá no neurônio motor e ela vai fazer como se fosse uma passagem de entrada para a molécula de baixo peso molecular. Então, ela funciona como um túnel, tá? E essa molécula de baixo peso molecular entra no neurônio motor. Lá dentro do neurônio motor, a molécula de baixo peso molecular vai quebrar uma ponte de passagem do neurotransmissor acetilcolina, que está dentro do neurônio motor, para fora. Eu vou desenhar isso para você. Espera aí. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma molécula de baixo peso molecular unida por uma ponte com uma molécula de alto peso molecular. Essa molécula de baixo peso molecular tem 50 kilodaltons e essa molécula de alto peso molecular tem 100 kilodaltons. Quando isto aqui entra na pessoa, no corpo humano, olha, eu sou o Picasso aqui, tá? Vocês imaginem o que eu tô fazendo. Então, as moléculas vão se separar e lá dentro da célula do neurônio, essa molécula de alto peso molecular vai funcionar como um túnel para a passagem da molécula de baixo peso molecular. Dentro dessa célula do neurônio, existem algumas vesículas com acetilcolina. O que a acetilcolina faz? A acetilcolina é o transmissor do cérebro que vai fazer o músculo movimentar. Então, ele vem aqui, bem na superfície do músculo, o músculo vai entender, opa, veio uma mensagem do cérebro, eu tenho que me mexer, tá? Para que essa acetilcolina saia da célula do neurônio, ela precisa passar por uma ponte. Essa ponte aqui, ela chama complexo Snare. E aí, o que é a moléculazinha de baixo peso molecular, que tá aqui, ó, da toxina botulínica, que a gente não pode esquecer, ela vem aqui e ela quebra um pedaço do complexo Snare. Ela quebra a SNAP 25. E aí,
a acetilcolina não consegue sair, porque ela tem que se ligar dos dois lados, e ela não consegue sair e o músculo não se mexe. Entendido isso, você sabe como é que a toxina botulínica funciona. Só que eu falei para você que ela é um medicamento biológico. Se ela é um medicamento biológico, significa que quando esse complexo aqui entra no organismo, a gente tem ativação do sistema imunológico. E aí que vem a grande diferença entre as marcas. As marcas atualmente, elas têm, como eu falei, patentes exclusivas que a gente não sabe exatamente o que são. Elas chamam de proteínas protetoras, proteínas carreadoras, proteínas acessórias, enfim. E aí, o Botox, ele tem a sua proteína protetora. O que essa proteína protetora faz? Ela fica em volta da molécula de toxina, protegendo esta molécula para que o sistema imunológico não a perceba tão facilmente e que essa molécula consiga chegar lá no neurônio motor e fazer o que tem que ser feito de uma forma mais eficiente. O Dysport tem outra proteína protetora, proteína acessória, o nome que você quiser dar, que vai disfarçar essa toxina botulínica, esse complexo da toxina botulínica, para que ele possa ir lá no neurônio e fazer a função que ele tem que fazer, que é quebrar a SNAP25. Já o Xeomin, o Xeomin, ele não tem molécula protetora, proteína protetora, então é direto a toxina botulínica que está entrando ali. Então o sistema imunológico consegue detectar a toxina botulínica e dessa forma ele consegue quebrar algumas moléculas de toxina botulínica antes de entrar no neurônio motor. Considerando isso, a gente sabe que a gente tem que colocar um pouquinho mais de dose de Xeomin ou de Xeomin do que das que têm molécula protetora. Por quê? Porque a molécula protetora vai proteger essa partícula, essa toxina para ela chegar no seu destino final. Além disso, nós temos uma outra coisa aqui. A imunogenicidade, a ativação do sistema imunológico do Xeomin é menor, por quê? Porque ele só tem um tipo de coisa na composição dele, ele tem a toxina botulínica, então ele só vai despertar o sistema imunológico para a toxina botulínica. Porém, esses dois que têm proteínas acessórias, eles vão ter uma imunogenicidade maior, porque eles vão tanto despertar o sistema imunológico para a toxina botulínica que existe nele, quanto para as proteínas acessórias, ok? Então, por isso que a gente sempre ouve falar que o Xeomin tem uma imunogenicidade menor. Beleza, dito isso, agora a gente vai para a reconstituição. Eu posso fazer dois tipos de reconstituição. Na verdade, eu posso fazer 1000 tipos de reconstituição. Mas eu tenho duas mais famosas, a seca e a úmida, tá? Ou tradicional. A reconstituição seca é a reconstituição onde você pega uma unidade internacional de toxina e coloca 0,01 ml de soro. A relação é de 1 para 1. A úmida, ou tradicional, a relação é de 1 para 2. Uma unidade internacional de toxina para 0,02 ml de soro, tá? Hoje em dia, a gente tem algumas mudanças nas embalagens dos produtos para que cada vez mais vá pensando-se em fazer a diluição seca. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a diluição seca e reconstituição seca, e eu vou explicar para vocês sobre como que a gente pode reconstituir para ter a reconstituição úmida. Bora lá? Antes de mais nada, eu tenho que olhar aqui, ó. Olha só. O Xeomin, ele é toxina botulínica tipo A, ele tem 100 unidades, 100 U ali, tá? Significa que são unidades internacionais. O Botox está escrito aqui 50 U. O Botox tem caixinha de 50, 100 e 200 unidades internacionais. E aí, a hora que eu pego aqui, ó, toxina botulínica tipo A, 500 U. Quando eu vou ler aqui atrás, eu vou ver que esse 500 U refere-se a unidades Spaywood. E esses aqui referem-se a unidades internacionais.
Isso são maneiras de medir diferente. É como se eu falasse, eu vou daqui a São Paulo tantos quilômetros ou daqui a São Paulo por tantas milhas, tá? Então, a gente faz uma equivalência de unidades de medida e a gente vai ter a relação de que uma unidade internacional de Botox vai ter o mesmo resultado clínico de que 2,5 unidades internacionais de Dysport, tá? A relação são entre esses dois e depois a relação, são entre esses dois aqui, ok? Aí, então, eu vou pegar essa embalagem de 500 e vou dividir por 2,5, para eu tratar todo mundo como unidade internacional e eu não ter que ficar me preocupando com outra unidade de medida. O Dysport, ele tem embalagem de 500 e de 300. O de 500, se eu dividir por 2,5, vai dar 200, então 200 unidades internacionais. E o de 300, 120 unidades internacionais. E é nesse pensamento que a gente vai trabalhar. Bora! Então, agora eu vou botar uma máscarazinha para a gente fazer a reconstituição. Então, primeiro nós vamos trabalhar com o Botox, que é a classificação padrão ouro. Se eu tenho uma embalagem que tem 50 unidades, e eu vou fazer a reconstituição seca, o que eu falei para vocês? Que a minha relação é de 1 para 1. Então, eu vou abrir a minha caixinha de Botox, ok? Para eu abrir a minha caixinha de Botox, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? É tipo uma caminha. Eu sempre lembro que a Cida abre errado, né, Cida? Abria. Não abre mais. Se você pegar aqui, ó, o frasquinho de 50 unidades de Botox, ele é um frasquinho magrinho. Porque ele não precisa ser um frasco gordinho, porque tem poucas unidades aqui dentro. A hora que a gente olha aqui, ó, dentro dele, parece que ele tá vazio. Porque ele é um pó liofilizado suspenso, ok? Se eu vou fazer a reconstituição de 1 para 1, eu vou pegar aqui, ó, uma seringa de 1 ml. Porque eu tenho 50 unidades, eu posso colocar 0,5 unidades de soro. Então, vai dar meio ml. Uma agulhinha 21G. Um flaconete de soro estéreo. Nesse momento, vocês vão me perguntar qual o soro? Cloreto de sódio 0,9% injetável estéreo. Não pode ser outro, não pode ser aquele que vocês compram na farmácia que não é estéreo, tá? Você vai injetar isso aqui no paciente, tem que ser estéreo. O soro não precisa estar não precisa estar gelado, porque lembra que eu falei que a toxina botulínica, ela se dissocia em temperatura fisiológica? Quanto mais gelado estiver o soro, mais demorado para ela se dissociar, portanto, mais ativação do sistema imunológico a gente vai ter. Então, vou lá abrir meu frasquinho de soro e vou pegar meio ml. Tiro bolha, porque se eu tiver bolha, eu vou ter efeito de ar e ar não me serve. Faltou um pouquinho, vamos pegar um pouquinho mais. E aí, vocês percebem que aqui, ó, bem aqui, ó, tem soro. E aqui, esse soro, ele não vai entrar dentro do frasco de toxina, ele vai ficar preso aqui no canhão da seringa e da agulha. Então, a gente sempre pega 0,2 ml a mais para deixar ali no canhão, para você colocar a quantidade correta ali. A hora que você vai abrir o frasquinho, você abre o frasquinho
ok? E você passa uma clorexidina aquosa no frasquinho se você encostou o seu dedo. Senão, não precisa. Não pode ser álcool. Por quê? Lembra que eu falei que a toxina botulínica se dissocia em pH humano também? Se você baixar muito o pH, você vai ter uma dissociação antes do momento que você precisa. Hora de colocar. Você vai segurar o êmbolo, tá? E aí tem uma rodinha ali, é bem ali que você vai colocar a tua seringa. Por que você segura o êmbolo? Porque você vai deixar agora gotejar. Ó. Legal, gotejou. Fechou. Agora você vai encostar esse líquido em todas as superfícies da embalagem, porque onde tiver pozinho você quer aproveitar e a tua toxina botulínica está pronta para ser usada. E aqui a gente tem 50 unidades. Quando eu tenho 50 unidades, eu posso usar uma seringa como essa aqui, ó, de 50 unidades de insulina, tá? Ou meio ml. Eu encho essa seringa aqui e um risquinho vai ser equivalente a 1 unidade, tá? Exatamente igual. Se por acaso eu quiser colocar mais soro aqui, para eu ter uma reconstituição maior, que pode ser útil para mim quando eu for fazer algum músculo maior, for aplicar em algum músculo maior, eu posso colocar o dobro de soro aqui. Então, eu posso pegar e colocar mais meio ml de soro aqui. E dessa maneira, eu vou ter uma reconstituição dobrada, uma reconstituição úmida. E aí, se eu usar essa seringa exatamente, a cada 2 risquinhos, eu vou ter 1 unidade, tá? Eu, particularmente, não gosto dessa reconstituição, até para não atrapalhar nas contas. E não se engane, não é porque você vai colocar mais soro que vai render mais a sua toxina, não, negativo. Toda vez que você pensar nisso, você tem que pensar, eu não sou Jesus para fazer milagre da multiplicação. Se eu peguei uma caixa de 50 unidades, um frasco de 50 unidades, eu posso colocar 1 litro de soro aqui dentro, que eu vou continuar tendo 50 unidades ativas de toxina botulínica. Pensem comigo. Se você tem que dar um remedinho para o seu filho, vai dar 10 gotinhas de paracetamol. Você pode dar 10 gotinhas numa colher de sopa, você pode dar 10 gotinhas num litro d'água, mas vai continuar sendo 10 gotinhas. Então, não tem do que vir com esse papo de que, nossa, que rende mais quando tem mais soro. Não, não rende não, tá? Sidoca, vou pedir para você colocar esse frasquinho na nossa geladeira, que está de 2 a 8 graus. Só me deixa a caixinha aqui um pouquinho, para eu conseguir exemplificar para eles, tá? Por que eu pedi para ela guardar? Porque a gente não pode ficar com a toxina andando por aí fora da temperatura correta, que ela vai perdendo a sua eficácia. Por quê? Porque ela se dissocia em temperatura fisiológica, tá? Aí, então, nós temos a equivalência do Botox com o Dysport. Então, 1 unidade internacional de Botox equivale a 2,5 unidades SPUD de Dysport. Então, eu vou fazer a reconstrução do Dysport pegando essa referência. 200 unidades internacionais de Dysport, se eu fizer essa conta. Então, eu vou abrir a caixinha. Tipo um envelopinho também. Tirei o frasquinho de dentro, ótimo. Aqui eu tenho 200 unidades internacionais pela minha conta. Quando eu olho aqui embaixo, já é uma visão diferente, eu tenho pó, tá? Por quê? Porque o Dysport, ele não tá no vácuo, ele tá num gradiente diferencial de pressão. Então, o pozinho dele tá todo grudado lá embaixo, tá? Mas a gente enxerga, porque as partículas não estão em suspensão. É a única toxina que não está com as partículas em suspensão.
Como eu tenho 200 unidades, eu acho que fala, eu vou pegar uma seringa de 3 ml para pegar 2 ml de soro. Gente, isso tudo, quem é meu aluno da comunidade ou quem é meu aluno da plataforma, tem essas explicações, óbvio, mas também tem uma calculadora de toxina botulínica, onde você coloca, eu vou usar a seringa de meio ml, vou colocar tanto de soro num frasco de tanto, e vem a conta certa de quanto que cada risquinho vai representar de unidade, tá? Então, aqui eu coloquei 2 ml e mais 0,2 lá do nosso canhão da seringa, ok? Da seringa não, da agulha. Abri, limpo. Da mesma maneira, eu seguro o êmbolo e vou colocar lá. Vou deixar gotejar. Deixei gotejar, beleza. Vou encostar meu líquido em todas as paredes do frasco. E agora, ó, não aparece nada de pozinho, tá tudo líquido. E a minha toxina tá pronta para uso, ok? E aqui, se vocês repararem, vocês verão que a Galderma e a Ipsen fizeram uma embalagem que não é possível fazer a reconstituição úmida mais no Dispor. Eu coloquei a quantidade máxima de soro que é possível aqui. Então, Dispor não se usa com reconstituição úmida, ok? É sempre de 1 para 1. Sidoca vai guardar na geladeira, temperatura de 2 a 8 graus. Essa não vou ficar com a embalagem agora, não precisa. E aí, nós vamos para a relação Botox-Xeomin. E a relação Botox-Xeomin é uma relação mais complexa, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles têm, em estudos científicos, a eficácia idêntica de uma unidade para uma unidade, no efeito imediato. Porém, na duração, a eficácia não é idêntica. E a gente quer um produto que tenha uma boa duração também, certo? E tem pacientes que a gente deve usar o Xeomin, porque os resultados são muito bons. Então, existe uma correlação entre eles para a duração do tratamento. Se vocês pegarem artigos científicos, vocês vão ler que a duração, o efeito deles é de 1 para 1, mas a duração gira em torno de 2 unidades de Botox para 3 unidades de Xeomin, tá? Então, se a gente for fazer essa conta, nós vamos descobrir que 100 unidades de Xeomin equivalem a 66,666666 unidades, 100 unidades de Botox, tá? 100 unidades de Botox, 66,6666 unidades de Xeomin. Para a gente fazer essa conta de uma maneira mais objetiva e clara, a gente vai considerar que o Xeomin, essa embalagem de Xeomin, em vez de ela ter 100 unidades, ela terá 70 unidades. É isso que a gente vai pôr na nossa cabeça. Eu vou lidar como se isso daqui tivesse 70 unidades, ok? Então, eu vou lá abrir a minha embalagem, que daí essa embalagem é mais difícil,
Preciso dar uma tesourinha. Lembrando que essa é a única toxina que pode ser armazenada antes da sua reconstituição em temperatura ambiente. E ó, ela fala aqui, ó, mantenha em temperatura ambiente 15 a 30 graus. Gente, 30 graus não é a temperatura do Nordeste. 30 graus não estava fazendo nem aqui no sul do país esses dias. Hoje é para fazer 32 graus. Então, tome cuidado. Assim como aqui no sul do país, em junho, julho, não vai ter 15 graus de temperatura ambiente, vai ser menos. Então, tome cuidado com isso. Às vezes a tua toxina não está funcionando porque você não está se atentando para que a temperatura tem que estar armazenada. Vem então os adesivinhos, a embalagem. E eu gosto muito que ela vem nesse bercinho, eu acho muito fofinho. E aí, a gente vai olhar que aqui nós temos um pó que se mexe. Dá para enxergar? Tá? Então, como que eu vou considerar isso daqui? Eu vou considerar como se isso daqui estivesse 70 unidades. Então, se eu tenho 70 unidades e eu vou fazer a reconstituição seca, eu vou colocar 0,07 ml de soro, ou 70 risquinhos da minha seringa de 1 ml aqui. Ai, nossa, acertei na mosca. Da mesma maneira, eu tiro a tampinha, eu limpo, eu seguro o êmbolo, eu coloco ali na minha borrachinha e ele vai puxando sozinho. Aqui eu vou dar uma ajudinha. E é isso que temos. Encostamos em todas as paredes. E aí, no final, nós temos um líquido um pouquinho mais turvinho, vamos dizer assim, mas pouca coisa. Tá? E aqui eu vou trabalhar com essas unidades, com essa seringa, e eu vou ter uma unidade por risquinho da seringa, ok? Essa seringa, então, vou repetir, é de meio ml de insulina. Se a gente pegar uma seringa de 0,3 ml, vai dar na mesma, cada risquinho vai ter uma unidade. Se eu pegar uma seringa de 1 ml, Cida, por favor, pega aquela seringa de 1 ml laranjadinha. Vocês vão ver que tem seringas de 1 ml que tem 100 risquinhos. E tem seringas de 1 ml, pode abrir, que tem 50 risquinhos, como essa aqui, tá? Então, a cada 10, a gente tem 5 risquinhos. Essa aqui, então, cada risquinho vai equivaler a 2 unidades. Neste caso, que eu estou falando de reconstituição seca, tá? Agora, vocês perceberam como a diferença da embalagem é interessante? Essa toxina, a Xeomin, ela já é mais propícia para a gente fazer uma diluição úmida, uma reconstituição úmida, porque tem até espaço no frasco dela, ó, tá? E aí, a gente pode pensar em usar o Xeomin na reconstituição úmida em músculos maiores, como um músculo platisma, tá? Como um músculo trapézio. Então, a gente pode pensar nessas ideias. Quando eu quero ser mais precisa, eu vou colocar menos soro
porque dessa maneira eu tenho menor entumecimento de tecido, tenho menor dor no meu paciente e tenho maior precisão e maior certeza que eu não vou ter nada de espalhamento dessa toxina fora do lugar, ok? Então, a gente vai ver na prática como que eu vou usar isso aqui. E por enquanto, todo mundo vai para a geladeira agora de 2 a 8 graus, que é a temperatura de armazenamento de qualquer toxina botulínica após a reconstituição. Antes da reconstituição, o Botox ele pode ser congelado a menos 2 graus até menos 8. Após a reconstituição, ele deve ficar armazenado de 2 a 8 graus positivos. O Dysport, tanto antes quanto depois da reconstituição, ele deve ser armazenado de 2 a 8 graus positivos. O Xeomin, antes da reconstituição, de 15 a 30, após a reconstituição, de 2 a 8 graus. Sempre quando tem o soro, a toxina botulínica, independente da marca, tem que ficar de 2 a 8 graus, ok? Então, você precisa ter uma geladeira específica para isso, com termômetro de vacina, com aferição de temperatura 2 vezes ao dia. Se a vigilância chegar aí e não tiver isso, ou tiver comida no seu refrigerador, junto com medicamentos, vai tudo pro lixo. E se você está aqui nessa aula, você sabe que cada frasquinho daquele custa milão. E daí você vai junto pro lixo o teu dinheiro. Então, presta atenção no que você está fazendo aí, tá bom? Bom, gente, depois de todo esse conteúdo que a gente falou aqui sobre reconstituição de toxina botulínica, depois de tudo isso, eu quero te perguntar uma coisa. Você se sente expert em HOF, aquele que realiza os procedimentos com total confiança? Você tem certeza que você sabia reconstituir a toxina botulínica? Porque lembre-se, lembra que eu falei para vocês no nosso evento da semana passada, na jornada HOF sem intercorrências, só 1% do pessoal que estava na jornada respondeu que sente segurança, se sente um expert para realizar procedimentos com segurança. Então, gente, a segurança tem que vir em primeiro lugar. Já pensou você reconstruir uma toxina errada, colocar uma dose errada no seu paciente, dessa maneira ter uma intercorrência por uma coisa que eu já digo até boba, porque você teve acesso a esse super conteúdo? Então, não perca essa chance de aprender. A tua chance de aprender tá aqui, ó, passando na sua frente, tá? De que lado que você vai escolher seguir? Do lado da intercorrência, escolhendo a intercorrência, ou vai escolher a segurança? Você quer ter essa segurança na prática, como eu te mostrei agora, reconstruindo as toxinas e como a gente vai ver daqui a pouquinho na aplicação? Quer fazer parte do 1% das pessoas, dos profissionais que têm segurança na harmonização facial? Quer se juntar a esse 1% comigo? Se você respondeu que sim, então hoje eu tenho um convite exclusivo para você, atendendo a muitos pedidos. A nossa comunidade encerrou o desconto no domingo, mas hoje nós vamos abrir o desconto da comunidade Expert em HOF por 24 horas, tá? A comunidade é para você dominar a harmonização facial, fazer parte do 1% de profissionais que não temem as intercorrências e que têm resultados maravilhosos para os seus pacientes, para você ter tudo nas mãos, tudo que você precisa realmente para se tornar um expert em HOF, para ser bem pago pelos seus resultados e ter segurança. O ambiente seguro e o passo a passo também, linha por linha, para você conquistar pacientes, para você ter segurança nos seus atendimentos, para você ter certeza dos seus resultados sem causar intercorrências. A comunidade não é para pacientes, a comunidade não é para profissionais que não podem atuar na harmonização facial. A comunidade também não é para profissionais que não estão pensando na segurança dos pacientes, que só pensam em dinheiro fácil e que não estão interessados em performar melhor,
que não estão interessados no bem-estar do seu paciente. A comunidade também não é para profissionais que só querem fazer macetinhos, diquinhas, copia e cola, tá? A harmonização facial verdadeiramente bela, ela tem individualidade. A comunidade é para todos os profissionais de saúde habilitados a atuar em harmonização facial, como médico, dentista, biomédico, farmacêutico, biólogo, fisioterapeuta, esteticista, e para os profissionais que ainda estão na graduação, mas querem já desenvolver as habilidades, a capacidade técnica para começar na ROF com o pé direito, para não ter riscos de danos, de intercorrências nos seus pacientes, para profissionais que querem receber reconhecimento pelo seu trabalho, tá? Como profissional que entrega um resultado incrível, que ultrapassa a expectativa dos pacientes, para quem quer viver de ROF, para quem quer ganhar dinheiro fazendo o que gosta, tá? Sendo bem pago realmente pelos procedimentos. Ninguém é ONG, né? Ninguém é ONG, todo mundo gosta de ganhar bem. Então, para que você tenha isso. Então, se você se enquadra em algum desses profissionais, eu tenho certeza que a comunidade Expert in ROF é para você. O que é a comunidade Expert in ROF? A comunidade é um espaço completo para que você se torne um expert, para que você saia lá de ser um cristalzinho até chegar a um diamante que brilha no mundo da ROF. É tudo que você precisa para você realmente dominar a harmonização facial, ter reconhecimento, ter faturamento e ter segurança. Como eu já disse, vou repetir, você vai ter tudo nas mãos. Inclusive, eu estou lá te dando as mãos para que a gente trilhe junto essa sua caminhada. O que você vai ter acesso lá? Espaço planejado para o seu crescimento. Então, tem fóruns de discussões por temas específicos, espaço para você tirar dúvidas, trocar experiências, espaço de networking. Quem caminha sozinho não chega a lugar nenhum. Você precisa caminhar com quem tem o mesmo objetivo que você. Já diria muitos gurus por aí que quando você é o mais inteligente da mesa, você está sentado na mesa errada. Conteúdo exclusivo conforme o seu nível. Se você acha, ai meu Deus, eu não vou entrar na comunidade porque pode ser que seja muito avançada para mim, não se preocupe, nós temos conteúdos para iniciantes. Se você acha, não vou entrar na comunidade porque eu já sou muito avançado, não se preocupe, nós temos conteúdos avançados. Você está muito avançado, mas você está aqui assistindo a minha aula, significa que você não está satisfeito com o que você tem hoje. Então, você precisa da comunidade. Fórum para discussões e dúvidas sobre temas específicos, como toxina botulínica, qualidade de pele, bioestimuladores, fios, skin boosters, preenchimentos de ácido hialurônico, manejo de intercorrências, análise facial, rinomodelação, produtos, marketing, gestão de consultório, mural da beleza para você postar os seus super resultados e top contribuidores quando a gente tem usuários da comunidade que são muito engajados e ajudam os demais. Qual o tipo de conteúdo que você vai ter na plataforma? Além de todo esse networking, além de toda essa ajuda, você vai ter o passo a passo para realmente fazer toda a caminhada até você sair do aprendiz ao expert. Ah, Camila, mas eu não sou aprendiz, eu já estou num nível intermediário. Beleza, então vamos chegar no expert. Ah, não, já sou avançado. Vamos chegar no expert. Sempre vai ter o que melhorar. Você vai ter todo acesso para a metodologia For ROF, que é para dominar a ROF, para você ter certeza de resultado baseado em segurança. Então, a metodologia completa, usando os meus 4 pilares: anatomia na prática, análise facial por trás da máscara, escolha da técnica e produto ideal. Para isso, você dominar, você conseguir olhar as toxinas botulínicas, como eu falei aqui, e falar, olha, essa toxina aqui, vocês perceberam que não dá para fazer reconstituição seca nela, reconstituição úmida nela? Por quê? Porque ela é para ser mais específica. A gente não pode ter grandes halos de diluição. Já temos a outra toxina que você pode colocar mais líquido dentro da embalagem e dessa forma atuar com músculos maiores. Então, você ter toda essa visão através do método For ROF. Também vai ter acesso a 8 cursos: toxina botulínica, microagulhamento,
com drug delivery, skin booster, fios faciais, bioestimuladores de colágeno, preenchimentos com ácido hialurônico, rinomodulação e manejo de intercorrências. E todos esses módulos desses cursos, eles têm tanto a parte teórica, explicando tudo, quanto a parte prática de demonstração. Então, não fique desesperado. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você vai ver na prática eu fazendo passo por passo. Além disso, você também vai ter todas as aulas do Harmonizando na Prática, que hoje eu estou aqui com você na aula 97. Então, já são mais de 97 aulas que você vai ter acesso vendo tudo isso na prática. Um módulo de harmonização corporal e mais uma aula nova por semana. Por que que você deve entrar na comunidade? 99% dos profissionais que estão aqui comigo, que estavam aqui comigo na jornada, falaram que não se sentem experts, que ainda sofrem de insegurança. Então, é a sua oportunidade para você dominar a prática da harmonização facial, para você ter acesso a técnicas que são pautadas em ciência e que realmente funcionam, para você eliminar o risco de intercorrências, para você saber identificar qual produto você vai utilizar naquele paciente, para você ser capaz de escolher a técnica mais assertiva para o seu cliente e para você possuir a habilidade de entregar resultados belíssimos e naturais para o seu paciente. Então, a comunidade eu tenho certeza que é o que você precisa. Na comunidade você ainda vai ter essa divisão por módulos de todos esses conteúdos, acesso a aulas gravadas, bônus exclusivos para impulsionar a sua carreira na harmonização facial, acesso a tudo isso que eu estou falando por 12 meses e um suporte muito efetivo. A sua dúvida é respondida em até 24 horas pelo nosso suporte técnico, mas você vai ter um monte de gente ali que está na harmonização facial e que pode te ajudar, ok? Esse networking, essa troca de experiências é sensacional. E o nosso suporte, ele realmente funciona, gente. Se ele não for o melhor do Brasil, ele é um dos melhores, porque ele funciona efetivamente. Como que você vai receber tudo isso? A hora que você se matricular no curso, você recebe um e-mail com o seu acesso, login e senha, para você entrar na plataforma da Hotmart. E lá você vai ter acesso a todas essas aulas que eu te falei. E na sequência, respondendo o questionário para entrada na comunidade, você é adicionado à nossa comunidade, que é um app de celular para você ter acesso a tudo. E lá na comunidade você consegue mandar fotos, vídeos, áudios, para que você consiga compartilhar comigo, com os seus pares, tudo o que você precisa saber. E ainda, hoje, a gente está liberando alguns bônus exclusivos, que é um bônus, um módulo que eu gravei de marketing e vendas, tá? Para você colocar tudo isso em prática, você precisa ter paciente. Então, a gente precisa saber atrair pacientes. Então, eu gravei isso para te ajudar a atrair pacientes. O bônus, que é a lista de fornecedores confiáveis, que esse bônus ele tem um valor incalculável, porque hoje em dia ninguém sabe de onde está comprando. Vem muita toxina falsificada, então é bem importante a gente saber de quem compra. Outro bônus, que é um presente, que é uma aula de boas práticas sanitárias para você saber como lidar com a vigilância sanitária. E o bônus 3 é uma aula de segurança jurídica na harmonização facial, para você se proteger juridicamente, com termos, com papéis que vão garantir a sua segurança. O bônus 4 é uma gestão de risco e seguro de responsabilidade civil, porque a gente precisa ter seguro hoje em dia. Como diz, né, o seguro morreu de velho, a gente não faz seguro do carro porque a gente quer bater o carro, assim como a gente não faz seguro de responsabilidade civil porque a gente quer sofrer um processo, mas a gente precisa ter. Bônus 5 é toda a documentação que eu uso aqui na minha clínica em PDF para você usar aí na sua clínica. E o bônus 6, como eu já comentei para vocês, a calculadora de toxina botulínica que a gente tem dentro da comunidade. E se você tiver dúvidas? Bom, se você tiver dúvidas, abaixo de cada aula da Hotmart, você consegue escrever sua dúvida
e o nosso suporte técnico te responde. Quando eu falo nosso suporte técnico, sou eu, é a Jaque, a Aline, toda a nossa equipe te responde. E, além disso, dentro da comunidade, como eu disse, você vai poder mandar áudio, você vai poder mandar foto, você vai poder mandar vídeo para você explicar a sua dúvida com maior precisão. E se você não gostar? Olha, eu duvido que você não vai gostar, tá? De verdade. Se você tá aqui assistindo essa aula, eu tenho certeza que você gosta da minha didática, então eu tenho certeza que você vai amar a comunidade. Mas se você não gostar, se você entrar lá, dá uma olhadinha, não gostei, não fui com a cara da Camila, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta sem nenhuma justificativa. Só você clicar que você quer o seu reembolso, a gente devolve o seu dinheiro sem te perguntar nada, ok? E o investimento para você fazer parte da comunidade Expert in Hof e ter acesso a esses bônus, eu quero te perguntar antes disso, quanto vale a tua segurança? Quanto vale uma noite de sono bem dormida? Quanto vale você ter certeza dos seus resultados? Quanto vale você não precisar ficar pensando, meu Deus, será que eu reconstituí a toxina direito? Será que eu apliquei no lugar certo? Será que não vai dar pitose? Nossa, ela vai casar sábado que vem. Tá? O valor, como eu falei para vocês, é R$ 1.997. E por R$ 1.997, hoje em dia a gente não compra nem o Eleva X, né? Ó, eu recebi a promoção do Eleva X semana passada, R$ 1.999, enquanto durar os estoques. E hoje eu estou honrando para quem participou da jornada e para quem pediu muito porque perdeu a condição, porque era final do mês, porque estava apertado. Hoje, dia 1º de maio, eu vou deixar novamente por R$ 997 no pagamento à vista ou 12 vezes de R$ 99,50 por somente 24 horas, tá? Somente 24 horas, que é o tempo que essa aula fica no ar. E as formas de pagamento são cartão de crédito em até 12 vezes, parcelado em 2 cartões, pagamento por cartão de créditos de outra pessoa, da avó, do papai, do periquito, do cachorro, do namorado, de quem quer que seja, da vizinha que te empreste o cartão. Você pode pagar parte por Pix, parte no cartão, Pix ou depósito do valor total e o boleto também no valor total. Como que você se inscreve? O link vai ficar na descrição desse vídeo, no chat do YouTube, também vai ser enviado em todos os grupos, tá? No grupo VIP, no seu e-mail. Se você estiver assistindo o replay, é só você clicar na descrição do vídeo que você vai conseguir acessar a inscrição. Se você precisa de ajuda, você pode falar com o meu time nesse telefone, tá? Vai falar ou com a Lana ou com o William. Você pode colocar a telinha do seu celular e fazer a foto do QR Code para conversar com eles. Mas lembre-se, essa condição é imperdível e vai ficar no ar somente o tempo que essa aula fica no ar. Então, não perca o seu tempo, tá bom? Agora, a gente vai para a parte prática da nossa aula, combinado? Num passe de mágica, já estou aqui. Então, gente, eu nem vou explicar muito sobre a aplicação de toxina, porque vocês já sabem, a aplicação de toxina, eu acredito, né? Se vocês não sabem, como falamos, a sua oportunidade de sair de cristal para diamante está aqui. É a sua oportunidade, 24 horas, para você entrar na comunidade Expert in Hof, tá? Se você tinha aquele problema de que tinha que deixar a compra para o começo do mês, tinha que esperar o cartão virar, chegou a hora. O cartão virou, ok? Então, eu vou fazer a aplicação de toxina botulínica aqui na Aline, que é o nosso grande finale aí de quarta-feira passada, né, Aline? E aí, a gente já deixa tudo prontinho e depois a gente faz uma análise completa dela, de todo o deslocamento de tecidos daqui 15 dias, ok? Então, Linoca, brava. Sobrancelha para cima. Sorria bem forte. A pessoa nem tem ruga, né, gente? Meu Deus. Fedido. Aí apareceu umas rugas agora.
Faz assim. Olha aqui pra mim. Isso. Relaxa. Sidoca, pode vir passar anestésico nela. Vou marcar aqui a quantidade de unidades. Então, testa. Normalmente a gente faz 2 unidades por ponto na Aline. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 5 pontos de 2 unidades. 3 e 3, 3 e 3. Bem na caldinha da sobrancelha, porque fica muito bom para a Aline quando ela fica com a sobrancelha na caldinha mais erguido. O bravinho dela nós vamos pôr 6 e 6 na cabeça, 1 e 1 na cauda. 4 no próximo. 2, 2, 2 e 2 aqui no nasal. Contorno 3, 3 e 3. 3, 3 e 3. Mento 2, 2, 2, 2. Por que eu faço esse contorno aqui? Já tivemos a aula no Harmonizando falando sobre a melhora do posicionamento do terço médio do paciente quando a gente faz contorno. Por quê? Porque você alivia a força muscular do platisma que está fazendo essa função de puxar para baixo e todo o rosto sobe, melhorando inclusive o bulldog e a sensação de despencar do rosto, que era uma queixa que a Aline tinha. Então, com certeza, vai melhorar ainda mais a face dela, que já, nossa, melhorou muito, que eu estou muito feliz com o resultado. Então, bora lá fazer a aplicação. Então, o total deu 74 unidades. Alguns pacientes se queixam de que a toxina botulínica Dysport traz certa oleosidade na pele. A Aline é uma delas. Como a gente não sabe o que tem na proteína protetora, que a gente estava falando mais cedo, lembra? A gente evita o Dysport na Aline. Pode ser que seja isso que interfira, né, a proteína, o que tem na proteína e tal. Gente, será que tá vindo? Não. Tenho a impressão que tá vindo o líquido. Não, nada. Pega a outra ali. Nada de tirar o... Como é que fala? O vácuo, não sei o que, tudo. Já tá sem vácuo aqui. Se a gente já... Vou abrir. Vou usar tudo mesmo. Ó, é super difícil de tirar a toxina da embalagem de 50 do Botox mesmo, tá? Não acho que é com você só. É com todo mundo. Por quê? Porque como ela é uma embalagem mais magrinha, a borracha dela é mais comprida. Então, às vezes, tua agulha não chega até lá. E a gente usa agulha curtinha, né? Como a gente vai usar tudo mesmo, não tem problema, porque nós vamos usar 74 unidades, então não tem problema nenhum.
foi 50 unidadinhas. E aqui a prova que você tem que usar, o 0,2 que eu falei, que ó, tem uma bolha aqui embaixo. Vai dar exatamente 50 unidades. Aí. Então, 50 unidadinhas, esse aqui foi. E aí o restinho, nossa, tem um cheiro aqui, vai precisar mais um. Aqui vou pegar um resto de esportinho que eu tinha aberto para usar no contorno. Eu gosto sempre de carregar todas as seringas antes para não ficar parando no meio. Então esse aqui tinha só um cheirinho. Vamos ver quantos vai dar, porque tem só ar aqui dentro quase. Três unidades. Mas é 3 unidades, né? Não podemos desperdiçar. Esse já foi, vou pôr pra cá. E esse aqui foi o que eu acabei de reconstituir com vocês. Então, 50 mais 3. Falta 21. Tô boa de matemática? Ok, então vamos lá. Esperar a Cida vir com o Vibrata para conforto da nossa paciente. E vamos lá. Então, 2 unidades. Aqui 6. Uma. Quatro. Tá usando muita azelã. Fazendo crack, tá ouvindo? Uhum. 6. Ah, Camila, por que você faz assim, faz assado? Esse tudo tá lá dentro da nossa aula, da nossa comunidade. Que eu explico direitinho lá. Parou de doer a têmpora? Uhum. Dos procedimentos da semana passada, a Aline falou que ficou mais doída a têmpora desse lado aqui.
E, gente, volto a falar para vocês, eu não nasci sabendo tudo. Quem me dera, inclusive. Mas a gente estuda. E é esse tipo de estudo que vai trazer segurança para a gente ter uma performance acertada no nosso paciente, para que a gente possa ter segurança, ter certeza que não está fazendo nenhum tipo de intercorrência, ter certeza que está indo para o caminho certo. Fazer uma aplicação de toxina botulínica em 3, 4 minutos, eu não nasci sabendo. Determinar quantas unidades eu vou usar naquela musculatura, eu vou aplicar assim, assim, assado, eu não nasci sabendo. Eu tive que estudar. Então, não imagine que métodos prontos, não imagine que sem estudo você vai conseguir chegar numa performance de expert, ou que você vai conseguir atrair a quantidade de pacientes que você deseja. Não espere. Sem esforço você não vai ter progresso. Então fica aí o meu convite para eu te ver lá dentro da comunidade Expert in Hof, para que você realmente saia do lugar onde você está e chegue no lugar onde você almeja. Beleza? Nos vemos na próxima semana. Um beijo e até lá. Muita coisa eu não sabia, como, por exemplo, travar uma glabela bem travada. Se não fosse ter o curso, eu acho que eu não ia conseguir. Eu podia, né, quebrar a cabeça, mas aí com o seu curso eu aprendi e hoje as glabelas aqui saem todas travadas. Eu me sinto muito mais confiante, porque quando eu fiz o curso de 3 dias lá, eu não tinha tanta confiança. Hoje eu já tenho muito mais confiança, chega uma cliente aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer, não tenho tanto medo mais como eu tinha. Se você acha que valeu, que você se considera uma expert em toxina, né? Sim, mudou. Eu já tinha feito um curso anterior que ele era presencial, né? Então, eu acho que esse curso online, pra mim, valeu mais do que o presencial que eu fiz com técnica. E que bom que essas experiências diferentes, né? Como agora que eu passei 2 pacientes com paralisia, eu tava com teu suporte, porque foi muito bom a satisfação das pacientes, e eu sou muito grata, porque você me ajudou muito, entendeu? E é muito legal, porque você levanta também a nossa bola, né? Você chega e diz assim, olha, muito bem, gostei da forma que você marcou, não sei o quê. Isso faz com que a gente tenha mais confiança ainda. Então, isso é muito bom. Você não chega logo, não, é assim, assim, assim. Né? É muito bom, porque você consegue dar essa confiança pra gente. Sei que nesses cursos de especialização depois, é muito aluno em cima do professor. Então você fica, às vezes, sem conseguir pegar, né, os detalhes da coisa. E quando você faz online, é praticamente um trabalho personalizado. É você ali, né, junto com o professor. Então você diz passo a passo daquilo que eu preciso aprender. Eu vejo você aplicar, né? Eu consigo escrever, parar, voltar o vídeo várias vezes quando eu quiser, e ver várias vezes também. Minhas anotações ficam precisas. Então, eu ainda não tinha feito nenhum paciente realmente pagante antes do seu curso. Eu só me senti segura para fazer o procedimento no consultório, né? Abrir realmente o consultório depois que eu fiz o seu curso. Tanto que eu só marquei paciente depois do seu curso.